Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, o professor Felipe Rocha, e essa aula é voltada para os terceiros anos do ensino médio EJA. Na aula passada a gente falou um pouco sobre a luta social, sobre os movimentos sociais, e agora eu quero falar sobre a questão agrária no Brasil e a luta pela terra. É importante lembrar que o Brasil até na década de 70, até no começo da década de 70, era um país predominantemente agrícola, que dependia, acima de tudo, da agricultura, e que a maior parte da população vivia da agricultura. Então é a partir daí que a gente vai seguir em frente, tentando entender como se dá essa questão da luta pela terra no Brasil. Eu trouxe uma charge aqui, que eu achei na internet, que diz o seguinte: até onde a vista alcança, nada disso é seu. Lá o trabalhador mostrando para o seu filho. Uma dica de leitura muito interessante para essa questão é um livro de Caio Prado Júnior, chamado A Questão Agrária. Mas fala um pouquinho sobre a colonização do Brasil. Entre 1500 e 1530, o Brasil não foi colonizado, porque não era do interesse de Portugal. Portugal estava envolvido com outras questões mais lucrativas. Por exemplo, ele tinha descoberto o caminho para as Índias. Então isso trazia muito mais lucros no mercado das especiarias, que eram muito apreciadas lá em Portugal. No entanto, algumas coisas aconteceram. Por conta dessas coisas que aconteceram, acabou-se por que Portugal tivesse a necessidade de colonizar o Brasil. Além disso, outros estrangeiros estavam vindo ao Brasil, retirando o pau-brasil, que era o principal interesse até aquele momento. Então o risco de se perder esse território era muito grande. No entanto, não existia dinheiro. Portugal não tinha dinheiro para bancar a vinda de muita gente para cá, e nem tinha população. Portugal era um país com muito pouca população, então eles não tinham dinheiro para trazer gente para cá e não tinham a população para isso, ou gente interessada. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo, chamaram os donatários. Dividiu-se o Brasil em 14 faixas de terra, e essas terras foram doadas para esses donatários, que em contrapartida deveriam investir na colonização. Eles, por conta disso, poderiam explorar do que eles plantassem aqui, eles poderiam criar leis, eles poderiam criar até impostos, que, no entanto, eles pagassem impostos também para a colônia portuguesa. E esse processo se deu, a gente já percebe, um homem recebe grandes quantidades de terra, e tinha que ser um homem rico, que ele tinha que bancar essa vinda. E ele diminuiu essa terra em pedaços menores, chamados Seis Marias, que também eram doadas. Esses pedaços eram maiores, mas muito grandes, muito grandes. Então, e também eram doados para pessoas ricas, que tinham muitas posses, geralmente um nobre. E esse modelo existiu até 1548, quando a maioria desses
maioria dessas faixas de terra, capitanias hereditárias, faliram, tá? Somente duas tiveram êxito, que é a de Pernambuco e a de São Vicente. Por conta disso, foi necessário criar um governo geral. Aí foi nesse momento, que, em 1548, que Portugal resolve investir no Brasil, na colonização do Brasil, e criou a capital lá em Salvador, nossa primeira capital. Opa, e quais as características do modelo de produção agrícola no Brasil? E é muito importante lembrar que toda a produção nesse momento era agrícola. Latifúndio, grandes propriedades, porque não era interessante para Portugal vir para cá e trabalhar com um modelo de grandes propriedades, até porque eles queriam, dentro do possível, explorar as riquezas daqui e levar embora. E se houvessem pequenas propriedades, é um modelo diferente de colonização, como a colonização dos Estados Unidos, de pequenas propriedades, onde as pessoas permanecem no lugar. Esse modelo não queria isso. Queria, principalmente, tirar riquezas do Brasil e transferir para Portugal. Então, grande latifúndio, até porque naquele tempo existia pouca tecnologia agrícola, a gente não tinha passado pela Revolução Verde, tá? Então, a gente tinha pouca tecnologia e era preciso muita terra, num sistema que ficou conhecido como plantation, de grandes propriedades, no que a gente chama de monocultura. Isso quer dizer, produz um produto só. É claro que isso é de uma forma geral, dizendo assim, não é? Por quê? Porque em determinado momento um produto se sobressaiu, o que a gente chama dos ciclos econômicos. A gente teve o ciclo do açúcar, ou da cana-de-açúcar. Lá no norte a gente teve o ciclo da borracha, mas aqui no sudeste a gente teve o ciclo do café. Então foram ciclos econômicos que destacavam um produto voltado para exportação. Por quê? Porque vendendo esse produto, que geralmente era valorizado lá fora, então a cana-de-açúcar por muito tempo foi muito valorizada lá fora, vendendo esse produto se gerava renda e acabava, por consequência, trazendo lucro para Portugal. Esse modelo ele permanece, onde a terra é doada para grandes produtores. Aí tem uma outra questão também. Muitas vezes essa terra era apropriada por esses grandes produtores. A gente vai dizer isso um pouquinho mais na frente. Mas a gente tem que lembrar que a escravidão não se deu assim de uma hora para outra. Foi um processo longo. Uma pressão da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha se tornado um país industrializado, e para um país industrializado não interessa mão de obra escrava, pois escravo não ganha salário, se escravo não ganha salário, não compra, e se ele não compra, ele não pode produzir produtos industrializados. Então, a Inglaterra começou a incentivar a mão de obra livre, assalariada. Por conta disso, antes da escravidão, até antes mesmo, que a gente teve diversas leis anteriores à escravidão, a lei do ventre livre, a lei do sextagenário, também a proibição do tráfico de escravos. Então, antes que isso acontecesse, se criou a lei de terras, porque até então a terra não era vendida. Acontecia mais ou menos assim. Uma pessoa que não tinha terras, ele podia ir para o interior em busca de terra. E a terra que ele conseguisse pegar era dele. Mas, geralmente, ele ficava por 2 anos na terra. Chegava um coronel, um grande coronel,
e retirava ele da terra à força. Ele tinha que ir para uma outra terra. No entanto, se libertassem os escravos e existisse essa lei ainda, era um prato cheio para os escravos sumirem no meio do mato e adquirirem terra. Por isso se criou a Lei de Terras, 1850, na qual, por essa lei, não já era necessário comprar a terra. Não podia apenas pegar a terra. Toda a terra que era considerada sem dono passou a ser uma terra do Estado. Por isso era necessário comprar do Estado, tornando inacessível ao escravo ao acesso à terra. A gente tem que lembrar que durante muito tempo não existiu mão de obra assalariada no Brasil, principalmente nesse período. Como viviam as pessoas no Brasil? Existiam os grandes senhores, os grandes donos proprietários de terra, que eles vendiam para o exterior e tinham a mão de obra escrava, vendia para o exterior sua produção e conseguiam dinheiro em cima disso. Mas, por outro lado, não existia uma mão de obra livre consistente. Existiam alguns casos mais específicos, como o pessoal do sertão nordestino, que eles eram em parte mão de obra livre, mas isso não era para todos. Não, a maioria das pessoas não tinha acesso ao trabalho livre e muito menos ao trabalho assalariado. Tá? Existia um sistema de apadrinhamento. O que era isso? Um grande proprietário, ele podia até permitir que um pequeno proprietário ficasse próximo a ele. No entanto, esse pequeno proprietário, para manter sua pequena propriedade, ele tinha que prestar favores ao grande proprietário de terra. Tá? Tem um livro que eu li durante a faculdade que conta um pouco essa história. Não me lembro o nome do livro agora, tá, gente? E como eu disse já, a usurpação de terras aconteceu muitas vezes. E não só aqui no Brasil, tá, gente? E até hoje existe. Eram cartórios onde, por dinheiro, o tabelião passava muita terra no nome de um homem só, através de favores políticos. Esses senhores, coronéis, conseguiam muita terra. E, como terra era poder, principalmente naquela época, conseguiam muito poder. E esse é o modelo de divisão da terra que predominou, e se pode dizer que até hoje predomina no Brasil. A gente teve no Brasil apenas a experiência de uma pequena propriedade nos estados do Sul. Fora isso, sempre predominou a grande propriedade. Outros países optaram pela pequena propriedade. E eu vou explicar isso por quê daqui a pouquinho. A gente teve o período pré-colonial, entre 1500 e 1530. De 1530 a 1822, a gente teve o período colonial e a República de 1883 até nossos dias. Eu vou passar uma parte, não dá para passar todo, seria um pouquinho complicado, tá? Mas eu vou passar uma parte de um vídeo que me sensibilizou muito. Na verdade, esse vídeo é o resumo de um filme que me sensibilizou muito quanto à questão agrária. Então vamos lá, pessoal. Da Caatinga do Nordeste brasileiro, com a sua mulher, Sinhá Vitória, e seus 2 filhos, chamados de filho mais velho e filho mais novo.
Também acompanham eles a baleia, que nesse caso não é aquele animal que vive debaixo da água, e sim um cachorro. O grupo, na verdade, era um pouco maior. Eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Enquanto estavam caminhando, Fabiano e sua família encontram uma fazenda abandonada. Eles então têm a ideia de se abrigar daquele calor todo naquele lugar. Nesse meio tempo, a baleia sai para caçar e traz consigo um preá. Mal sabia que sobraria somente os ossos para ela, coitada. Fabiano então desce ao bebedouro dos animais daquela fazenda e encontra água. Ele fica muito feliz. Haveria água e comida naquela noite. Durante a mesma noite, nuvens começam a aparecer, sugerindo que a seca poderia acabar com o início das chuvas. Fabiano então pensa que melhores tempos virão e que será dono daquela fazenda e poderá trazer uma vida melhor para sua família. Resumo do capítulo 2, Fabiano. Fabiano estava satisfeito com a sua atual situação. Tinha encontrado uma fazenda onde poderia abrigar a sua família. Ele se considerava um vaqueiro agora. Mas a felicidade não durou muito tempo. Logo, o dono da fazenda apareceu expulsando ele e a sua família. Fabiano então negociou com o dono da fazenda, oferecendo o seu trabalho em troca de continuar ali. A situação voltou a ficar triste. Fabiano se sente como um animal, sempre tentando lutar pela sobrevivência sua e de sua família. Em um certo momento, seu filho faz uma pergunta e Fabiano se irrita. Para que perguntar essas coisas? Ele então conversa com Sinhá Vitória sobre o ocorrido, afinal, pensar não leva a nada. Nesse exato momento, lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira, que apesar de possuir muita cultura, morreu na seca também. Fabiano pensa em como seu patrão o tratava mal. Pensa como melhorar a vida e no desejo de Sinhá Vitória de ter uma cama confortável igual a do seu Tomás da Bolandeira. Ao mesmo tempo que se considerava forte para trabalhar, pensava que nunca iria conseguir tais coisas. A ideia no final... Bem, é claro que a gente não vai conseguir assistir o vídeo inteiro, é um vídeo grande, mas conta um pouco da situação miserável pela qual vivia a população rural no Brasil, sem acesso à terra, vivendo de favor, vivendo na miséria. Isso é muito comum. Por exemplo, parte da minha família, principalmente a parte de mãe, tem origem lá nessa região que eles trabalhavam para grandes latifundiários, nesse caso, no interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E viviam uma situação muito, muito precária. Essas pessoas não tinham acesso à escola, essas pessoas sequer tinham banheiro ou condições mínimas de vida. E sem acesso à terra, muitas vezes sendo enganados, porque sequer sabiam ler e escrever. As condições de mudar a sua vida eram mínimas. Muitas dessas pessoas migraram para cidades, como foi o caso da família da minha mãe e da família da minha madrasta também, e diversas outras pessoas que eu conheci. Vamos à frente. Opa! Não, aqui. Aqui. Acho que foi a hora. Próximo. Vamos lá. Aqui está errado, tá, gente? É período colonial. Isso daqui eu já falei um pouquinho, não é que a gente teve período colonial. A partir de 1930, a gente tem alguma mudança, tá? No Brasil como um todo, porque surgem as leis trabalhistas. A partir de agora, existem leis trabalhistas
que garantem os direitos dos trabalhadores urbanos e não rurais. Os rurais continuam exclusos. Na década de 40 e 50 existe uma luta pela terra de pessoas que nem estavam querendo uma reforma agrária ou coisa parecida, mas eles queriam condições mínimas de sobrevivência, que era chamada as ligas camponesas, que eram apoiadas em grande parte pelo PCB. E hoje a condição mudou muito. Se a gente for ver, eu não trouxe os números, mas o número de concentração de terra no Brasil é extremamente alto ainda. Tá? Então vamos à frente. Quanto à reforma agrária? Muita gente pensa que reforma agrária foi uma coisa que surgiu no Brasil, mas pelo contrário. É uma ideia de países capitalistas. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que era importante que as pessoas tivessem renda? Antes, na Europa, existia o trabalho servil, onde as pessoas trabalhavam, mas não tinham acesso a dinheiro, trabalhavam em troca de comida, praticamente. Isso era muito ruim para uma economia capitalista. Era preciso um modelo que as pessoas tivessem acesso a dinheiro, produzissem, vendessem sua produção, tivessem acesso a dinheiro. Por isso, países como os Estados Unidos investem numa reforma agrária com a intenção de fazer que as pessoas tivessem acesso à sua terra, pudessem ganhar algum dinheiro, e ao ganhar esse dinheiro, elas poderiam gerar a economia, e ao gerar a economia, comprar produtos industriais. Então, esse modelo surgiu de pequena propriedade, surgiu nos Estados Unidos. Tá? E não só nos Estados Unidos, vários outros países fizeram reforma agrária, etc. No entanto, no Brasil nunca houve um conflito entre os industriais e os grandes fazendeiros. Porque, se a gente for lembrar, os grandes fazendeiros se tornaram os industriais. Os grandes fazendeiros, principalmente do café, quando o café começou a declinar, eles começaram a investir na indústria. Então, há uma continuidade e não há um conflito como existiu em muitos países europeus. Por exemplo, um escritor chamado Davi Ricardo, ele dizia o seguinte: se a comida é muito, muito cara, e quando existe a grande propriedade é mais fácil tornar a comida cara, é preciso aumentar o salário para que os trabalhadores urbanos consigam sobreviver. Então ele também pregava a pequena propriedade para que a comida se tornasse mais barata, mais acessível, e logo os industriais tivessem que pagar um salário menor, equivalente à sobrevivência do seu trabalhador. Aqui no Brasil a gente teve muitas lutas pela terra. A gente pode falar de Canudos, tá? Então, Canudos tem a ver com a pregação de Antônio Conselheiro, mas também tem a ver com as condições miseráveis que viviam as pessoas no sertão. Então ele formou um arraial onde as pessoas podiam produzir. E muita gente estava deixando as fazendas porque essas pessoas eram mão de obra baratíssima, mão de obra praticamente escrava ou servil na mão de fazendeiros do sertão da Bahia. E eles começaram a fugir e ir para Canudos. Como consequência,
esses fazendeiros lutaram contra o governo pela extinção de Canudos, que foi destruída. E, infelizmente, esse foi o fim de Canudos. A gente teve a Guerra do Contestado também, que aconteceu entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, quando o governo cedeu terras para uma companhia inglesa. Essa companhia inglesa, que construiria uma ferrovia, ganharia em troca, como parte do pagamento, terras, mas existiam pessoas que moravam nessas terras. Como consequência disso, houve uma guerra dessas pessoas, que elas queriam permanecer com o direito de morar nas terras que até então viviam. Então a gente teve aqui uma guerra pela terra. A gente teve a morte de Donald Stein. Isso aconteceu porque lá na região amazônica, durante a ditadura militar, lá na década de 70, resolveram construir uma estrada chamada Transamazônica, que ia cortar a Amazônia de ponta a ponta, para integrar a Amazônia ao resto do Brasil. Mas não deu certo. Falta de recursos, porque a terra era pantanosa, por causa de uma série de fatores. No entanto, o governo ofereceu terras para quem quisesse ir para lá no meio do nada, lá no meio da estrada. E muita gente foi. Mas como a estrada não deu certo, nada deu certo, eles ficaram isolados lá. Até que um dia, alguns fazendeiros, grandes fazendeiros do sul do país, começaram a ocupar essas terras e tomar essas terras das pessoas que viviam lá desde o tempo da Transamazônica. Lutando contra isso, surgiu uma missionária norte-americana, a irmã Dorothy, que foi assassinada brutalmente pela sua luta por essas pessoas. Um outro caso muito parecido a esse é o caso do Chico Mendes. Na região amazônica, principalmente no Acre, a gente tem os seringais, que são reservas extrativistas, onde várias pessoas simples iam lá, colhiam manualmente a borracha, tá? E viviam disso. Era o que eles viviam. No entanto, alguns fazendeiros do sul foram para essa região e começaram a se apropriar dessas terras para colocar boi, etc. Chico Mendes foi uma pessoa que foi contrária a isso. Ele alinhou a luta desses trabalhadores pobres à questão da preservação do meio ambiente. E ele foi assassinado e se tornou um ícone da luta pela terra no Brasil. Bem, gente, é isso um pouco do que eu quero dizer hoje, da luta da terra, que é uma luta estrutural no Brasil, tá? A gente pode ver que desde o começo do Brasil a grande propriedade ela predominou, e a aula de hoje é muito mais uma sensibilização a esse tema. Um grande abraço para vocês e até a próxima.